Olá, boa noite. Está começando o nosso encontro presencial e o mais aguardado da semana, não é, Didi? Boa noite. Boa noite, eu estava ansiosa já. Ansiosa para dar boa noite para vocês, tudo bem? Exatamente. O nosso assunto de hoje é democracia. Lembrando o que já falou o presidente do STF, o Luiz Fux, democracia é inegociável, não é? É, pelo menos deveria ser. É. Pois é, porque o que a gente mais tem visto são discursos de ódio, notícias falsas que circulam livremente pela internet. Se a gente pensar bem, isso ataca a vontade do povo. A democracia é colocada em xeque por governos populistas aqui no Brasil e em outros países do mundo. E também não é de hoje, não. A literatura e o cinema já bebem dessa fonte há bastante tempo. A gente entra nesse debate, mas também tem música, dança, exposição, olha só. Parceiros de longa data soltam a voz em canções inéditas do letrista e poeta Aldir Blanc. Elas estavam muito bem guardadas pela família. O documentário Ismael Vivo resgata as origens e toda a trajetória de um dos maiores bailarinos do país. Bem-vindo, pode entrar. A gente garante muita emoção pelos corredores da exposição João Carlos Martins, 80 anos de música. Você vai ver quando ilumina um instrumento, eu tô com ele procurando fazer música. Fake news, ataque às instituições, o fantasma dos regimes ditatoriais extrapola a ficção e nos mostra o quão frágil é a nossa democracia. Hitler, Stalin, Pinochet, Idi Amin Dada, Saddam Hussein, Franco, Videla, Mussolini, Gaddafi, Kim Jong-un. Autocracia, poder ilimitado e absoluto. Autoritarismo, sistema político que concentra o poder nas mãos de uma autoridade ou pequena elite autocrática. Ditadura, governo autoritário exercido por uma pessoa ou grupo de pessoas desrespeitando as leis em vigor. Cuidado, a democracia é frágil e o golpismo, uma tentação. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil, é sinal de que o regime inconstitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas como abstração. O chamado Estado Novo, instaurado por Getúlio Vargas em 1977, se deu por um golpe de Estado e ficou conhecido pela centralização do poder, pelo nacionalismo, pelo combate ao comunismo e pelo autoritarismo, com direito à censura da imprensa. Claro, esta era do fascismo brasileiro você pode ver no documentário Estado Novo, 1937 a 45, de Eduardo Escorel. Brasil, meu Brasil tão querido, espelhas o mundo com um Estado Novo. Os autocratas autênticos têm algo de perverso e caricatural, e Chaplin capturou bem isso. Em O Grande Ditador, Chaplin faz uma sátira a Hitler, que em 1940 simbolizava o dono do poder, com muita vontade de dominar o mundo e livrá-lo dos comunistas. Esta história parece recente. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world. História que foi retomada 69 anos depois com o mesmo deboche por Tarantino, que esculhambou com o Terceiro Reich. Os Bastardos eram um grupo de judeus americanos, liderados por Brad Pitt, que espalhavam terror entre os nazistas. O austríaco Christopher Waltz, que vive um coronel alemão, ganhou o Oscar de ator coadjuvante. Xuxará! E aliás, Forest Whitaker também ganhou um Oscar de melhor ator, por viver também um ditador sanguinário. I may wear the uniform of a general, but
but in my heart, I am a simple man. I am you. Em O Último Rei da Escócia, ele é Idi Amin Dada, que governou Uganda nos anos 1970 com mão de ferro, matou mais de 300 mil conterrâneos e ainda se autoproclamou o rei de todos os animais. Insano! É pouco. I will not die. You have grossly offended your father. Insanidades também foram cometidas na América Latina. Tudo feito para salvar o povo das bandeiras vermelhas. A história de José Mujica, que seria presidente do Uruguai, é contada em Uma Noite de 12 anos. Ele e seus parceiros de luta contra a ditadura militar do país foram presos, torturados e praticamente enlouqueceram num isolamento que durou 12 anos. Y en este momento lo que más lo puede ayudar es dormir a la noche. Yo necesito dormir, doctora. ¿Es creyente? ¿Cree en Dios? Que Dios haría esto. O golpe civil-militar que aconteceu no Brasil em 1964 teve o aval dos Estados Unidos. O documentário O Dia que Durou 21 anos mostra documentos secretos que evidenciam a influência norte-americana na ditadura brasileira. Os Estados Unidos não admitiriam uma outra Cuba. Mesmo que tivesse de perpetrar quaisquer violências. Pra frente, Brasil. Bye bye, Brasil. Bye bye, Brasil. Pra frente, Brasil. Pra frente, Brasil. Bye bye, Brasil. Que depois de escrever, A Máquina do Ódio, queria saber como é que você avalia a nossa democracia depois de toda essa reportagem, em que ponto estamos? No caso da democracia, a gente tem crescentemente, inclusive no Brasil, governos que vão fazendo uma erosão da democracia por dentro. São governos eleitos, só que eles vão ali comendo as instituições por dentro, né? E quando você vê, os freios e contrapesos já não existem mais, né? Das coisas que equilibravam os poderes. Liberdade de expressão hoje tem sentidos muito diferentes, né? Dependendo de para quem for, é a liberdade de você ameaçar a democracia. Então, assim, é tudo uma questão de diversão, e isso é muito preocupante. De forma geral, políticos encaram a mídia como inimiga. Não entendem porque a imprensa precisa investigar, criticar e fiscalizar os governos. Mas o presidente vai além. Ele quer convencer as pessoas de que quem lê jornais fica desinformado. Qual é o sonho de qualquer líder autoritário? É você não ter imprensa, né? Porque aí você não tem ninguém te questionando, você não tem jornalista, você some com jornalista, você se comunica diretamente com os seus apoiadores, seja pelo Facebook, seja pela sua conta do Twitter. Então, cada vez mais, esses líderes da Índia, Donald Trump, Rodrigo Duterte nas Filipinas, Viktor Orbán na Hungria, Jair Bolsonaro no Brasil, usam isso de uma forma super hábil. É como se você tivesse um pessoal usando um megafone para espalhar a ideia e o outro implantando um chip na cabeça das pessoas. É uma competição desigual. E é aí que tem que entrar o Estado, algum tipo de moderação, de regulação das redes sociais. Senão, o que acontece é isso. A Covid mostrou qual é o perigo de você ter esse volume de informação falsa circulando. As pessoas todas, literalmente, se mataram. Estou tomando aqui a terceira dose da hidroxicloroquina. O esquema mostrava quão fácil era influenciar uma eleição. Bastava uma conexão de internet, um cartão de crédito ou conta no PayPal e se enviavam milhares de mensagens de WhatsApp em benefício ou em detrimento de algum candidato. A mentira sempre existiu de alguma maneira, né? A gente acabava descobrindo algumas ou não. O que mudou para essa mentira se tornar tão crível? O que é diferente agora é a velocidade da mentira e o volume de mentiras, né? Com as redes sociais, você consegue espalhar uma notícia mentirosa de uma maneira tão rápida e com um alcance tão grande que quando você vai desmentir, 2 horas depois, já era. We're dealing with an invasion, a premeditated and organized invasion. We need great people and great deeds. We're not going to cower to lunatics and internet trolls. O que a gente pode esperar
para a eleição do ano que vem? O que a gente tem que estar ligado? Que golpes que a gente já aprendeu que a gente pode, não deve mais cair? Acho que a gente tem que ficar cada vez mais crítico com a informação que a gente está recebendo e usando. Da onde veio essa informação? É um veículo crível? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não virar involuntariamente parte dessa máquina de mentira, né? Porque muitas vezes, né, é muito tentador, né, botar o dedinho ali e botar encaminhar, né? A gente, como trabalho cívico, pode fazer isso, né? Cultivar o ceticismo, sempre consultar a fonte da informação antes de ficar repassando isso. Pois é, cuidado para não ficar do lado errado da história, né? Democracia sempre. Agora, quer conhecer e se emocionar para valer com a história de vida de um dos pianistas mais importantes da nossa história? Então você não pode perder João Carlos Martins, 80 anos de música. E com uma boa notícia em primeira mão. Aqui no Metrópolis, a mostra foi prorrogada até o dia 24 de outubro. A gente foi até lá conferir. Quando me convidaram para fazer uma exposição, 80 anos do João Carlos Martins, aí eu falei como fazer uma exposição sem ter quadros, sem ter escultura, sem ter nada palpável. A música acompanha sempre, a interação do espectador com a música, além da vida do maestro, em lugares que a gente vê ele tocando como se ele fosse presente. Tem toda, claro, a parte científica, que é muito importante, que é a saúde dele. É que, no fundo, eu sou um sobrevivente, porque eu sempre acreditei na trajetória da esperança, apesar de 24 operações para realizar os meus sonhos. A última vez que eu agradeci o público, 4 dias depois iam cortar o nervo da minha mão nos Estados Unidos. Chorei muito durante o concerto. E agora, com a lua biônica, pelo menos posso encostar os 10 dedos no teclado. Aí, meu cachorrinho lá, ó. Sabe qual é o nome dele? Sebastian. Né? Isso é a reportagem das TVs americanas depois da minha volta ao Carnegie Hall. Aqui o Alexandre Nero, ele fez o meu papel no filme. Eu chegava numa escala cromática até fazer 20 manotas por segundo. Essa parte, para mim, é a mais importante da minha vida hoje. Do mesmo jeito que eu vou para um Carnegie Hall, para o Lincoln Center, Sala São Paulo, aqui é concerto em presídio. E quando acaba o concerto, vários desses presidiários, como esse que me deu a mão, estavam chorando. Aqui na Fundação Casa. Hoje a Fundação Baquiana e o SESI, nós procuramos fazer um trabalho de democratização da música clássica e inclusão social através da música clássica. E isso me dá muito orgulho. Aqui mostra que o maestro tem que estar a par de todos os instrumentos. Você vai ver quando ilumina um instrumento, eu estou com ele procurando fazer música. Essa frase expressa uma realidade, porque com a ciência e a arte, uma nação pode ter esperanças no futuro. A gente conseguiu pôr nessa exposição 10% do que são os 80 anos do João Carlos Martins. Eu encarei esse desafio como um espetáculo, como uma história, a história que a gente tem que contar. Vai ter João Carlos Martins 85, João Carlos Martins 90, João Carlos Martins 100. A minha presença eu garanto. Bravo!
Agora, um pedido de apoio a uma instituição que está precisando de ajuda financeira para não fechar as portas. A Casa Chama, uma organização não governamental que acolhe pessoas trans no centro de São Paulo, está precisando de dinheiro. Eles estão com uma vaquinha virtual na internet. O endereço vocês estão vendo aqui na tela para ajudar. A Casa Chama existe desde 2018 e, além desse acolhimento, o projeto também realiza diversas atividades, né? Desenvolve diversas atividades culturais no seu espaço, faz a distribuição de cestas básicas, roupas para os que vivem em situação de rua. E aí, toda ajuda é bem-vinda para esse projeto, para que esse projeto não acabe. Vamos ajudar. Bom, daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, nós vamos falar do documentário em homenagem ao dançarino Ismael Ivo. E tem também as nossas dicas culturais. Eu já adianto para você um pouco da minha. O Clint Eastwood, aos 91 anos, não cansa, não. Ele dirige e atua no novo longa Cry Macho, O Caminho para a Redenção. This macho thing is overrated. Just people trying to be macho, show that they've got grit. That's about all they end up with. Metrópolis de volta e agora com as nossas dicas. A minha dica de hoje é um filme que está no cinema, se chama Cry Macho, O Caminho da Redenção, que é o novo filme do Clint Eastwood, onde ele dirige, atua, está com 91 anos, ei, coisa boa, né? É um new western misturado com um road movie. Vamos ver algumas imagens. You owe me, Mike. You gave me your word. And that used to mean something. My son, Rafael, he's in trouble. I want to get him out of Mexico. You want me to go down there and kidnap him? Please, just get him back up here. Just you? Just me. Hey, Rafa, you can come out now. I'm a friend of the family. Touch me and I'll kick your ass, old man. Jesus Christ. Olha, o filme é muito bom, é muito emocionante. Didi, ele faz um ex-astro dos rodeios, vamos dizer assim, que está aposentado, já está um senhor idoso, né, mais de 90 anos, e ele recebe uma missão de um ex-patrão dele para resgatar o filho do ex-patrão, que está com 13 anos de idade e mora no México. Tem que trazer de volta para os Estados Unidos. Imagina, você está quase com um garoto de 13 anos, o seu está com 7, mas você já imagina, né, como é que o Pedro vai ser aos 13, rebelde, etc. e tal, e ele vai ter que lidar com isso. Ele aos 90 anos, com um garoto de 13, resgatando esse garoto. Então, eles vão aprender muito um com o outro durante essa viagem, vamos dizer assim, de retorno. Daí a jornada do road movie, né? Uma jornada, uma jornada. Né? Claro. Eles são diferentes, claro. Um tem 13 anos, o outro tem 90, mas sabe o que eles têm em comum? Os dois são deslocados do meio social onde eles convivem, né? Mas o filme vai fazer com o quê? Com que haja uma desconstrução. Primeiro, uma desconstrução do próprio México, aquela imagem tosca que se tem do México, né? Depois, uma desconstrução, vamos dizer assim, uma desconstrução, eu anotei aqui, da visão do próprio macho, né, da masculinidade, trazendo aí um novo tipo de masculinidade e uma desconstrução do gênero do western antigo. Ou seja, eles aprendem a errar menos, ou errar não os velhos erros para poder fazer novos erros, vamos dizer assim. Sim, entendeu? Abertos aos novos erros. Aos novos erros. Erros inertos. Exatamente. É bom a gente ter erro inédito, claro. Né? Isso é aquela história de você ficar ruim é ficar repetindo os mesmos, né? Porque errar a gente vai, né, Júnior? Vai, não tem jeito. Olha só, tem um livro que nem saiu ainda. Dá para você fazer Como é que chama isso? Tá em pré-venda. Pré-venda. A Pediatra, Andrea Del Fuego, é uma paulistana. Olha aqui, ó. Ah, tá aqui, é para cá. É uma paulistana que já tem mais de 8 livros escritos, entre contos, romances, também livros infantis, que eu adoro. Quando o livro chegou na minha casa, não vou mentir, dei um beijinho, sabe? Tipo, ai, eu tava esperando! E a Pediatra é a personagem principal do livro, gente. A Pediatra. E aí, quando você fala pediatra, você imagina que tipo de pessoa uma pediatra? Fala a característica da pediatra, Cunha Júnior. Eu acho que uma pediatra deve ser uma pessoa que saiba lidar bem com a criança, não é?
Tem que temperamento? Deve ser uma dócil, deve ser, assim... Dócil? Dócil, não sei. Não Você que sei. está acostumado a lidar com pediatra. Sei lá o que é pediatra. Pois é. É que é isso, né? Você pensa na medicina e pensa na pediatra, ela cuida de criança, é dócil, é meiga, ama a criança. Isso. Ela não gosta. Não gosta, não gosta. Olha esse trecho. O consultório estava agitado, outono, as crianças chegavam com olheira, musculatura flácida, tosse, coriza. Tratei todo mundo aviando a mesma receita salva no laptop. Mudava só o nome. Pois é, gente. É a Cecília. Ela é assim. Olha aqui. Eu detesto criança. E não sou eu quem as trata, mas a medicina que eu estudei. Entendeu? Até pragmática. Só que a gente encontra a Cecília, né, o nosso encontro como leitor com ela, é no momento que ela tem já esse consultório consolidado, só que está acontecendo uma mudança, porque ela também chama neonatal, especializada em bebezinho que está nascendo. Tem essa questão do parto humanizado entrando, os pediatras um pouco mais ligados a essa questão da maternidade de forma mais natural, né? Ela não gosta desse movimento e é muito interessante você ver essa mulher, porque você está dentro da cabeça dela, então não tem filtro. E ela na contramão de tudo, então. E ela na contramão, não tem filtro nenhum, mas ela é interessante, é profunda, tá ligada ali com outras mães, então você vê muitos exemplos de maternidade. É uma leitura lúcida, direta. André Del Fuego é demais. A pediatra, eu sugiro. Oba. Notado. Pronto, acabou. Nossas dicas. Mas tem dicas do programa da TV Cultura, que exibe amanhã, às 10 da noite, o documentário Ismael Vivo. O trabalho é uma homenagem a um dos grandes nomes da nossa cultura, da cultura brasileira. Dançarino, coreógrafo, Ismael Ivo, foi uma das milhares de vítimas da Covid no país. Muito triste a gente ter perdido esse grande artista brasileiro, essa referência na dança aqui no Brasil e também no mundo. Eu tive a oportunidade, o prazer de também pensar no legado do Ismael, porque eu fui uma das entrevistadas, mas muita gente foi ouvida para a gente tentar traçar esse legado do Ismael hoje. Esse é o documentário Ismael Vivo, que faz uma homenagem sobre o legado desse grande artista, mas também procura revelar quem é o homem por trás desse talento que conquistou palcos do mundo inteiro e que, no final da vida, né, infelizmente morreu de Covid, voltou ao Brasil para dirigir o balé da cidade de São Paulo e também tocar vários projetos e parcerias para fazer a transformação através da arte. O Ismael não tinha altos e baixos, tinha altos, altos, altos e mais altos ainda. Eu, graças ao Ismael Ivo, eu subi um degrau na minha coragem. Infelizmente, o Brasil não conheceu o Ismael. Tudo que nós tem é nós, tudo que nós tem é... A gente conta a história do documentário Ismael Vivo através do olhar de uma artista curiosa, que é a Merícia, uma jovem negra do Rio de Janeiro, que vai investigando e vai estar em alguns lugares que o Ismael esteve, então Teatro Municipal, na casa da família dele, na Baixada Santista. Estão me pegando aqui que eu vou começar a fazer o café? Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo fisicamente, infelizmente. Mas eu consigo entender quem é ele através das falas, dos choros. Eu falo isso no documentário, do abraço. Eu consigo entender através dos gestos. E eu acho que esse é um dos pontos mais tocantes, assim, para mim, no documentário. Eu quero esse homem de cor, um Deus negro do Congo. E a gente pega também algumas dessas imagens e projeta isso através de projetores, hologramas, enfim, cria uma brincadeira de real e irreal. Pode cortar. O Ismael também está presente no documentário em locução. É a voz dele que vai comandando essa história, ele vai contando para o público também quem ele foi, quem ele é, o que ele pensava. E a gente usa essa locução como forma de
personificar a presença dele. Para além da imagem, também é a voz do tempo e a voz da sabedoria que conta a própria história. Eu sempre vi a arte como um documento do seu tempo. Um documento da sua existência. Como um passaporte da sua identidade. Bom, no próximo bloco tem o lançamento nas plataformas digitais de músicas inéditas do letrista Aldir Blanc. João Bosco, parceiro e amigo pessoal do Aldir, é um dos convidados do projeto. A gente te conta já já. Chegou a nossa hora, vamos lá, comemora. Manda aí um montão de copo, o bicho vem pra pecar. Loura samba daqui na mesa, entra coxinho, camarão. Esquenta a levada desse samba, puxava cavaco e violão. Apaixonados pelo universo geek como eu, atenção, atenção! Estão abertas as inscrições para o primeiro Prêmio Geek de Literatura. O concurso quer revelar, divulgar e dar oportunidade para autores independentes e ainda pouco conhecidos no mercado editorial. Podem se inscrever autores de quadrinhos e de livros de ficção científica, fantasia e horror. Os vencedores irão ganhar R$10 mil, cada um, e terão suas publicações impressas pela editora Pipoca e Nanquim. Todas as informações que vocês precisam estão no site da Amazon, então corre lá. E chegou hoje nas plataformas digitais um novo álbum com músicas inéditas do letrista e compositor Aldir Blanc. Que perda, né? Foi essa do Aldir. O disco físico chega nas lojas em outubro. E para celebrar esse momento muito único, músicos, amigos e admiradores do Aldir aceitaram o convite para interpretar as canções dele. Canções que ainda não tinham sido divulgadas. Olha, tem Chico Buarque, Ginga, Moacir Luz, João Bosco, só fera, né? Aliás, o João Bosco, inclusive, foi um dos primeiros, né, parceiros do Aldir Blanc, isso lá na década de 1970. A ideia de fazer esse álbum foi de Mary Lúcia de Sá Freire, a viúva do poeta. Foi uma forma que ela encontrou de manter viva a memória de Aldir, que morreu no ano passado, né, vítima aí da Covid-19. A primeira música do álbum é Agora Eu Sou Diretoria, interpretada pelo amigo João Bosco. Essa música, Blanc e Bosco, fizeram para uma campanha publicitária de cerveja em 2013, mas não foi aproveitada. Agora o Bosco pegou a letra e completou com uma segunda parte. Olha, então fiquem com Agora Eu Sou Diretoria e não esqueçam, na nossa página do YouTube vocês conseguem ver todos os programas e também conteúdos exclusivos. Hoje, por lá, a gente já postou o passeio na íntegra do maestro e pianista João Carlos Martins pela exposição dele e também a entrevista completa da jornalista Patrícia Campos Melo sobre o livro A Máquina do Ódio. Então, bom fim de semana para vocês e a gente se vê na segunda-feira. Por favor, um beijo e até mais. Oba, chegou a nossa hora, vamos lá, comemora. Manda aí um montão de copo, o bicho vem pra pecar. Loura sambando aqui na mesa, entra coxinho, camarão. Esquenta uma levada desse samba, puxava cavaco e violão. Entrei pra escola da alegria, passei no vestibular. Toda chefia principia um jeito de governar. Mandei uma filosofia, feliz é quem na diretoria apoia a charanga e a poesia, na base da só simpatia. Eu tô na foto da folia, eu tô vendendo simpatia, membro da diretoria, agora eu sou mesmo um show. Driblo, 1, 2, 3, oba, chegou a nossa hora, vamos lá, comemora. Manda aí um montão de copo, o bicho vem pra pegar. Loura sambando aqui na mesa, entra coxinho, camarão. Esquenta a levada desse samba, puxado a cavaco e violão. Como é que
que pode a danada, tal a chuva de verão. Pinga gotículas de sol num traquejado coração. Disso pra mim minha vida tem Drummond, João Cabral. Ama bola dividida, o Mário Canário. E aí, não vai me dizer que você ainda não está inscrito no canal do Metrópolis, né? Clique já no ícone vermelho e também no sininho, porque aí a gente te avisa quando entrar um vídeo novo. E claro, deixe seu like se você gostou do vídeo.